Obrigada por me receber aqui para a gente conversar um pouquinho sobre política, sobre bastidores da política, também sobre o seu retorno à cena política de Santa Catarina no front, né, no holofote, porque o senhor permaneceu articulando, participando dela. A gente nunca deixou de falar de Gelson Merizio, né? Como é que está sendo esse momento da volta? Olha, primeiro que de fato eu saí de 2018 para cá, essa deve ser a terceira entrevista que eu dou. E foi proposital, eu encerrei um ciclo. Não saí frustrado com a derrota de 2018, pelo contrário, cumpri a minha missão, fiz uma boa eleição no primeiro turno e no segundo turno foi uma verticalização praticamente de um número. E isso não diminui quem ganhou, pelo contrário, estava no lugar certo, no momento certo, eu respeitei, entendi e fui cuidar da minha vida, fui trabalhar na iniciativa privada, procurando abrir novos horizontes, compreender as coisas de fora para dentro. E volto com muita alegria. Eu não tinha programado para a minha vida essa eleição agora. Ela surgiu há pouco mais de 60 dias por um convite do presidente Lula, que eu fiquei muito feliz por ter recebido e assumo a missão de onde parei. O que aquela derrota te ensinou em 2018? Não me ensinou que muitas vezes o que você quer não está associado ao que a natureza quer. Se você olhar todo o horizonte programado, eu olho para trás e não vejo grande erro cometido na condução do processo. O que houve foi que a natureza entendeu que era melhor que fosse de outra forma, e a gente tem que respeitar, e respeitar também agora. Pode ser que eu estava dizendo aqui no bastidor, nós tínhamos uma vitória muito provável em 2018. Essa aqui, muito menos. Qualquer governador na reeleição é favorito. Agora, também a natureza pode entender de uma forma diferente e nós temos que estar preparados efetivamente para isso. O senhor disse que a sua pré-candidatura ao governo do estado, pelo campo da esquerda, nasceu há 60 dias. Me conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, a partir de 2022, porque hoje dizer que vai votar para o Lula parece um palavrão para o pessoal da direita, para o pessoal de Santa Catarina, majoritariamente. Agora, se olhar para trás, muitos votaram para ele em 2002, muitos votaram para ele em 2006, muitos votaram para ele nas eleições que ele participou antes disso. E isso era normal. Ah, mas mudaram, mas eles podem mudar. Agora, eu não posso mudar ao contrário? Ué, eu nunca tinha votado para ele, conheci ele em 2022 e tive uma empatia. Nunca tinha votado no Lula? Nunca tinha votado para o Lula e nunca tinha falado com o Lula. Eu falei com ele em março de 22, passei a ser um admirador da pessoa, do ser humano. Por quê? Porque ele é muito humano, é muito próximo, é muito respeitoso no diálogo, ouve com atenção, argumenta. E eu me identifiquei, sinceramente me identifiquei. Veja que quando eu fui apoiá-lo em 2022, o favorito era o Bolsonaro para a reeleição. Eu não entrei num barco que estava chegando, eu entrei num barco não tinha muita dificuldade, o Lula estava saindo da prisão. Recém tinha sido descondenado como trato. E eu fui porque acreditei de fato nele, achei que ele poderia ser um grande presidente, como acredito sinceramente que foi. Porque lembro ainda em 22, quando falavam da eleição do Lula, o Brasil vai ser uma Venezuela, a economia vai explodir, o empresário tem que mandar dinheiro para o exterior, para os Estados Unidos. 4 anos depois, nós temos a menor taxa de inflação, crescimento econômico maior do que os 4 anos do Bolsonaro. Nós não temos nenhum risco político. Se o Flávio ou Caiado, quem quer que seja, ganhar a eleição do Lula, vai assumir em janeiro, com o presidente lá passando a faixa. O Brasil tem que parar com essa guerra de um contra o outro, ou é a favor, ou é odiado. Para que isso? O que constrói? Eu não gosto dessa polarização absurda e não me coloco nessa polarização. Eu, de fato, gosto do Lula, respeito o trabalho que ele faz. Uma pessoa com 80 anos, num momento tão belicoso porque passa o mundo, com 3 mandatos de experiência, é um patrimônio do Brasil. Não tem 5 líderes mundiais que têm a condição que o Lula tem hoje. Eu votei para ele em 22 e faço com muito prazer de novo esta caminhada em 26, acreditando sinceramente que é o melhor para o Brasil neste momento. E a minha missão aqui é ampliar o seu campo de diálogo para que ele possa conversar com mais pessoas, para que haja menos preconceito, especialmente em Santa Catarina, que, aliás, está se especializando em ser preconceituosa. Seja com quem vota para o Lula, seja para quem vem do Nordeste para cá, seja para quem não pensa exatamente igual os extremistas pensam. Eu não me enquadro nesse perfil, respeito todos que votam para o Bolsonaro, que votaram para o Bolsonaro. Eu votei para o Bolsonaro em 2018 e tenho dito, eu mudei. Por que as pessoas também não podem mudar? O que te fez mudar? Eu não gostei do mandato do Bolsonaro, não gostei da forma como ele tratou Santa Catarina.
não pela derrota. Agora, se tu for ver, o Bolsonaro elegeu o Moisés, governador, com 70%, elegeu o Jorginho Melo, senador, na esteira do bolsonarismo, fez 73% dos votos aqui no estado e não veio nenhuma vez para Santa Catarina como presidente visitar o governador. O Moisés não teve uma audiência com o presidente da República. Eles brigaram no primeiro mês, até hoje eu não sei por quê. Essa é a primeira. A segunda, o tratamento que ele deu à Covid, e eu usava muito isso na campanha, mesmo no segundo turno, quando disputava a eleição contra o Moisés, a importância de ter alguém preparado, que conhecesse o estado, conhecesse os números. As pessoas entenderam que isso não era importante. Ficou provado logo na frente quanto era importante isso, seja na questão estadual, seja na questão nacional. Vamos lá, centenas de milhares de pessoas, na minha avaliação, morreram por ineficiência do Estado no trato da Covid. Seja por negligência do início, interpretando de forma equivocada, seja pela questão das vacinas que demoraram muito para chegar, seja pelos protocolos que foram todos atabalhoados aqui em Santa Catarina e no Brasil. Chegou em 22, eu não tinha como votar para o Bolsonaro. As opções que tinha era Lula e Bolsonaro. Eu, que nunca tinha votado para o Lula, fui conhecê-lo, gostei. Posso dizer que fiz um amigo recíproco, eu me dou muito bem com ele pessoalmente. O convite que ele me fez foi mais do que um convite, foi quase que uma ordem. Preciso de você lá, quando é que começa? Eu gosto, não tenho nenhum problema para eventualmente não ser vitorioso, eu vou cumprir a minha missão com muita alegria. O senhor acredita que não ter o 13 especificamente na urna pode prejudicar esse projeto? Ou como é que o senhor pretende equacionar isso aqui em Santa Catarina? Olha, eu quero ajudar o presidente Lula. As pessoas sabem que ele é o 13 e vão votar para o 13 do Lula. Se prestarem atenção e também votarem para o 40 para mim, melhor. Mas a prioridade absoluta é a eleição do Lula, é a eleição do Décio Lima para senador, junto com a Afrânio Bopré, que nós podemos fazer uma grande eleição para o Senado de Santa Catarina, eu acredito nisso. E eu vou procurar fazer, na campanha, um trabalho muito profundo, falando de temas que são tratados superficialmente. Tipo segurança pública, que nós temos hoje 1.500 policiais a menos do que nós tínhamos em 2017. O sistema prisional, que nos últimos 8 anos não foi feito nenhuma vaga de presídio. A Polícia Civil, que hoje tem 500 policiais a menos do que tinha em 2017. E ficam vendendo indicadores de Santa Catarina. Mas deve ser os construídos lá em 10, 12, 13, 14, porque em 8 anos diminuiu o número de policiais civis, diminuiu o número de policiais militares, não se construiu uma vaga de presídio. Tipo a saúde, que tem indicadores extremamente descompromissados com Santa Catarina. Há muito que se discutir em saúde pública e tem um tema que as pessoas, mas por que não fizeram quando estavam no governo? Se você olhar a arrecadação do Estado nos anos de 2012, 13, 14, 15, comparado com os de hoje, ela cresceu verticalmente, porque a economia se formalizou. Nós tínhamos uma receita nominal de 34%, uma receita efetiva de 28%. Hoje nós temos uma receita nominal de 35%, uma efetiva de 33%. Eu lembro ainda que em 2012, 13, quando o Estado bateu 2 bilhões de receita, foi uma comemoração. 5, 6 anos depois está 6 bilhões. Isso deu uma capacidade financeira para o Estado que não tinha. Agora, tanto é que o próprio governo anuncia 5 bilhões em caixa, outros falam em 7 bilhões em caixa, o que é um absurdo, porque o governo não é para aplicar dinheiro, é para fazer obra. Nós teríamos que ter, pela condição do Estado, um salário de professor, de onde é a obrigação do Estado, com o ensino básico, dos 3 melhores do Brasil. Então, isso tem que ser discutido. É como um discurso político, é real. Isso tem que ser discutido. Nós temos que ter um plano para que o nosso professor mude para um patamar que é compatível com Santa Catarina. Os 3 primeiros lugares em todos os indicadores, inclusive o salário do professor. Então, já falamos de saúde, já falamos de segurança pública. Então, você não está investindo em segurança pública, porque diminui o efetivo. Se na saúde pública nós temos problemas graves. A segurança diminuiu o policial. Então, investiu em infraestrutura. Bom, tira o Estrada Boa, que tem 200 milhões por ano de propaganda, mas é uma obrigação. Manutenção é obrigação. Agora, em 8 anos, e eu falo 8 anos porque é os 8 anos do Moisés mais 4 do Jorginho. Os 8 anos foram eleitos com o mesmo perfil e o mesmo discurso. Nesses 8 anos, não se fez uma duplicação de 1 quilômetro de rodovia. Então, na infraestrutura também não foi. Na minha visão, as decisões políticas, elas estão impactando muito Santa Catarina. Nós estamos há 8 anos de costa para o governo federal. Nós praticamente não temos nenhuma relação do governador, esse ou outro,
Moisés nos últimos 8 anos, o que é um prejuízo. Você pode ter uma diferença ideológica, você pode ter uma diferença partidária, mas o Estado é o Estado. Isso nós temos que corrigir. Associa a isso o que eu acho mais grave, e que durante a campanha eu quero fazer disso uma missão. Nós temos que mudar a imagem que está sendo levada de Santa Catarina. Nós não somos um Estado feminicida, nós não somos um Estado racista, nós não estamos num estado de violência. Nós temos as fotos de autoridades públicas com um fuzil e com um pau de beisebol, dizendo que aqui é na porrada. Como é que o brasileiro de fora vê Santa Catarina? Como um Estado racista, como um Estado nazista, como um Estado homofóbico? É muita lacração de rede, é muita preocupação com a bolha bolsonarista e despreocupação com a imagem do Estado. Está errado. Isso tem que mudar, até porque não acho que seja proposital, acho que são equívocos reiterados que se cometem, que acabam construindo uma imagem que não é a nossa. E o senhor falou sobre o presidente Lula, os 3 mandatos dele, né? E agora ele pré-candidato à reeleição, muito provável, enfim. E nesse novo embate com uma linha sucessória do bolsonarismo, que é o Flávio Bolsonaro, provavelmente pré-candidato a presidente pelo PL. Nas pesquisas recentes, a gente vê o Flávio se apresentando ali para o jogo, né, se tornando viável, digamos assim. Como é que o senhor avalia esse cenário no Brasil, nesse Lula 3? Eu acho que tem uma situação muito clara e posta no Brasil. Você tem 45% de rejeição de um lado, 45% de rejeição do outro. Estou falando de rejeição. Restam 10% do eleitorado que analisa de uma forma mais profunda, mais concreta, e é que acabam decidindo a eleição. Se vai ter primeiro turno, se vai ter segundo turno, entendo quem vai ganhar. O que eu entendo é que esses 10% vão avaliar que o momento global, ele pressupõe experiência, pressupõe conhecimento, pressupõe bom senso. E o Lula, com 3 mandatos, com um governo exitoso, pode dizer o que quiser, mas ele é um governo exitoso na economia, não tem problemas maiores para serem identificados, é um governo bom desses 4 anos. Que tem a condição, na interlocução global, basta ver agora a relação dele com o Trump, que em tese é um opositor ideológico, na relação dele com a China, na relação dele com a própria Irã e com a Ucrânia, tem tamanho para fazer essas conversas. Acho que é útil para o Brasil, é útil para a humanidade, para o mundo. Eu acredito que esses 10% no final vão entender dessa forma e vão dar ao Lula o 4º mandato para que ele faça uma transição de ciclo. Essa geração que vai estar saindo em 2030 é que iniciou em 89, são 40 anos. O Lula vai ser o final de um ciclo do Antônio Carlos Magalhães, do Fernando Henrique, do Ulisses Guimarães, enfim, de uma geração inteira que veio lá de 89 na redemocratização e encerra agora. 2030 inicia um ciclo novo. No meu caso, é o finzinho de um ciclo, eu ainda tenho 60 anos, mas já é também final do ciclo político. Mas pego... Final de ciclo? Eu acredito que sim, eu acho que 2030 inicia uma nova fase da política brasileira, não melhor nem pior, nova, com as vantagens de estar oxigenada, com as desvantagens de ter pouca experiência. Mas é um ciclo que vai, gostem ou não, reiniciar na minha visão, a partir de 2030. Em Santa Catarina, como é que o senhor acha que vai ser essa eleição? Como é que o senhor avalia o cenário atual, tendo o seu nome como pré-candidato a governador, Jorginho Melo à reeleição, João Rodrigues pelo PSD e outros nomes que vão se apresentando? São 2 eleições, eleição do primeiro turno e eleição do segundo turno. No primeiro turno, nós vamos procurar dialogar com aquelas pessoas que estão receptíveis a nós podermos ampliar o campo democrático da esquerda, que possam ser eleitores do Lula no primeiro turno. Eu imagino um horizonte de 40% dessa possibilidade, como teto, primeiro turno. Se nós formos ver, o Décio Lima em 2022 fez 31% no segundo turno. Eu fiz 31% no segundo turno em 2018. E nós temos um potencial de crescimento agora, até porque há um grande número de imigrantes que vêm para o Estado, com uma capacidade de olhar sem preconceito essa eleição que você coloca. Então, eu acho possível uma eleição de 35%, 37% no primeiro turno. E é sobre esse horizonte que nós vamos fazer nosso esforço e deixando o debate mais profundo com a sociedade como um todo para o segundo turno, com mais tempo, inclusive para aprofundarmos o que cada um pensa, de que forma que vê as coisas. Então, o senhor está projetando um segundo turno entre o senhor e
O governador na reeleição Governador. está no segundo turno, vou ser pragmático. Eu acho muito difícil uma outra candidatura de direita ou de extrema direita, porque vai disputar voto diretamente com o governo do estado, que é uma máquina poderosa, partidária e eleitoral, porque o governo não é isso. Isso não é falar mal, é um fato. De outro lado, nós vamos procurar unir muito o lado esquerdo, corrigindo qualquer dificuldade que tenha de posicionamento. Eu tenho que ter compreensão de que as pessoas que vão estar comigo em 2026, muitas delas nunca votaram para mim, que pensam em alguns tempos de forma diferente. Mas falando de uma forma muito sincera, eu em 2018 já tive na minha eleição o apoio do PCdoB, já tive o apoio do PDT, já tive o apoio do PSB, que estão hoje juntos na eleição. Só não tive no PT no primeiro turno porque o Décio era candidato. Tive no segundo turno o apoio do Décio, inclusive. As minhas convicções, elas são muito próximas do que pensa a esquerda. Porque eu acredito, de fato, sinceramente, que a grande função do governo é cuidar das pessoas mais pobres, especialmente daquelas pessoas miseráveis, e são 300 mil em Santa Catarina, que vivem da miséria extrema. Para isso tem que ter governo, porque elas são invisíveis. Então, isso é uma visão de esquerda. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema em falar de tarifa zero. Aliás, estou indo para a França agora em junho, para conhecer duas experiências, porque eu acho que quem anda de ônibus é a pessoa mais pobre, que precisa, não anda porque gosta, anda porque precisa. O fim da escala 6x1, eu acho uma estupidez, para não dizer outra palavra. O empresariado brasileiro e catarinense está gritando como se fosse o fim do mundo. Isso é um processo irreversível, até pela tecnologia que vem sendo apropriada às mão de obras intensivas. Isso vai acontecer de forma obrigatória. Já vão estar discutindo 4x3, não 5x2. Antecipar esse debate, fazê-lo com serenidade, com tempo, é benéfico para a sociedade brasileira e catarinense. Eu sou um defensor do fim da escala 6x1, porque ela é inexorável, ela vai acontecer. Não tem goste ou não goste, ela vai acontecer. É muito melhor ser construída do que ser imposta pela circunstância econômica. Esse Congresso, como está posto hoje, e está se espraiando para as assembleias, com 80 bilhões de emendas impositivas em Brasília, com 20 milhões de emendas impositivas no Estado, torna ingovernável o Brasil. Dizer que isso vai mudar pelo nosso legislativo, o deputado e o senador tirando das suas emendas, é impossível. Então nós temos que começar a discutir para um médio prazo, talvez seja o grande legado do Lula para o próximo mandato, uma nova Assembleia Constituinte originária, eleita só para isso, que possa reconstruir essa nova relação social que está se estabelecendo entre a sociedade e seu representante. Porque há uma distância muito grande do que pensa a sociedade, do que pensa o Senado, pensa a Câmara Federal, especialmente. Vamos conseguir consertar isso pelos canais convencionais? Talvez não. Então, eu não acho nada de incomum, eles ficaram até assustados. Eu digo, olha, mas eu gosto da ideia. Para ser discutido, debatido, e talvez seja para o segundo mandato do Lula, para o quarto mandato do Lula, um caminho a se perseguir, para se fazer uma transição, já que vamos iniciar um ciclo novo em 2030, nesse meio tempo, se fazer uma Assembleia Constituinte originária, para que você possa mudar a Constituição e adequando sistemas dentro de um processo que dê governabilidade. O que não pode é ter 80 bilhões de emenda parlamentar para os deputados e ter 30 bilhões para o DENIT para fazer obra. Você não pode ter aqui na Assembleia Legislativa 800 milhões por ano, essa é de emenda impositiva, dá 3 bilhões por mandato, pulveriza o recurso, tudo bem aplicado, não há nada de desvio, é aplicado em obra pública, só que não é dentro de um eixo de desenvolvimento, de um projeto de governo, de um projeto de infraestrutura, não tem dinheiro para isso. Aí falta para pagar bem os professores, falta para contratar 10 mil policiais que tem que ser contratado, falta para você fazer saúde pública com mais qualidade, sem falar a infraestrutura. Para a gente encerrar, vou saber a diferença entre aquele Gelson Merizio de 2018 para esse Gelson Merizio de 2026. Olha, são quase 10 anos. 10 anos da nossa vida é uma eternidade. Eu falava agora sobre um tema que todo mundo acompanhou, que foi a rejeição do nome do Messias pelo Senado para ser ministro do STF. E eu achei uma tragédia, porque primeiro conheço o Messias, é um profissional do direito qualificadíssimo, um ser humano brilhante, fiquei muito triste com o resultado. Aliás, em 130 anos foi a primeira vez que isso aconteceu e eu achei uma violência institucional. E eu dizia que eu estou curioso para saber qual vai ser a relação do presidente Lula agora, porque
Se fosse eu 10 anos atrás, teria um tipo de atitude. Se fosse eu hoje, já pensaria diferente. Eu quero ver o que ele vai fazer com 80 anos, porque isso é um aprendizado. A idade dá isso, a experiência dá isso. Então, 10 anos depois, ou 8 anos depois, eu estou um pouco mais experiente, um pouco mais manso, pelo menos o pessoal tem italiano. Italiano é arranhento, mas um pouco mais tranquilo, consciente da minha missão. Não vou ter nenhuma frustração se não for exitoso na eleição. Vou ter frustração se não puder fazer um debate consistente, falando daquilo que eu acredito, aprendendo, ouvindo muito. Para mim tem sido muito prazeroso conversar com a esquerda, inclusive aquela mais radical, porque eu não tenho nenhum problema para ser convencido de tema nenhum. Dentro disso, a gente pode dizer que o diabo loiro está mais manso? Essa virou uma lenda. Mas eu, na brincadeira, vale tudo e procuro estou mais manso. Está mais manso? Mais manso. No sentido visto do italiano, do alemão italiano. Eu sou meio alemão, meio italiano. Então, a verve é um pouquinho mais forte, mas a idade vai avançando todo mundo. Maravilha, obrigada, viu? Prazer.